agora de saúde e bem-estar é na companhia da doutora Jussara Munareto, que é ginecologista e nutróloga. Nós vamos falar sobre gordura abdominal, logo nesse momento que a gente se prepara para encarar o verão, doutora. Não é por acaso. É verdade. Essa gordura abdominal é um fator de risco muito grande, um fator independente de outros fatores, é um fator de risco muito grande para problemas cardíacos. Ou seja, não é só para embelezamento, né? Exatamente. Então essa gordura, quando a gente tem essa gordura, barriga proeminente, é importante que faça avaliação de saúde, porque é um risco para ter problemas, infartos, AVCs. Então, porque a barriga, ela gera um processo inflamatório. É um sinal. É um sinal. Então, o que é importante que a gente saiba? Então, tem aquela gordura que é por fora, que é aquela mantinha de gordura que tu pega por fora. Aquela mantinha que todos temos, alguns, né, pelo menos. É uma gordurinha difícil da gente perder, né, desmanchar aquela gordura. E tem uma gordura que chama gordura visceral, que é uma gordura que a gente tem, então, dentro dos órgãos. Então, essa gordura visceral é uma gordura que causa risco. Então, ele gera um processo inflamatório no organismo, e esse processo inflamatório é que vai trazer problemas com diabetes, aumento de pressão arterial, aumento de triglicerídeos, aumento de glicose. Então, aumenta muito o risco de ter diabetes. Então, normalmente esse indicador de gordura abdominal é um indicador de resistência à insulina, né? A insulina é um hormônio produzido pelo nosso corpo que é para absorver a glicose. Então, quando há essa gordura proeminente, isso significa que a pessoa tem uma resistência à insulina. Então, muitas vezes vai lá, faz o exame de sangue, a glicose está normal, dentro dos padrões normais, mas muitas vezes, se a pessoa fizer um exame de teste de tolerância à glicose, que é, vamos dizer assim, ela recebe uma quantidade maior de glicose, essa quantidade de glicose dispara no sangue. Então isso já está indicando um pré-diabetes. Então, por isso que muitas vezes só fazer exame de glicose não significa que a pessoa que está normal, né, não significa que ela está totalmente normal. Então, toda a questão de saúde hoje é a gente trabalhar com a prevenção, ou seja, a gente identificar já os riscos antes que a doença se instale. Então, antes que apareça a diabetes, tá com a barriga grande, independente muitas vezes da pessoa ser obesa ou não. Sim, pode ser magra e ter só a barriga. E independente disso, a pessoa ser magra e ter a barriga também é um indicador de risco também para o diabetes. E essa fita métrica aí, doutora? Essa fita métrica é uma coisa que a gente pode utilizar como uma maneira da gente saber assim, estou ou não estou dentro do padrão adequado. Desse grupo de risco. Desse grupo de risco. Então, quanto é que tem que medir, a partir de qual medida da minha cintura que eu vou estar com risco? Então, existe uma medida para mulheres, então a gente vai medir como? A gente mede na altura do umbigo, tá? Então, na altura do umbigo que a gente vai verificar. Então, para mulheres, a medida máxima deve ser 88 centímetros. Então, se ela tiver 88 centímetros ou mais, significa que ela já está no grupo de risco para problemas cardiovasculares. Para homem é 102 centímetros. Então pegue a fita métrica, meça a sua barriga. Se ela estiver maior do que esses parâmetros aqui, vá fazer uma avaliação com relação a diabetes, triglicerídeos. Então, vá fazer uma avaliação com o seu médico clínico para verificar a sua condição clínica e buscar melhorar. Então, é uma maneira bem fácil, que fita métrica todo mundo tem, não é? É bem simples e é importante para a gente avaliar, tá? Então, então assim, se a gente conseguir diminuir essa barriga, então como é que a gente pode diminuir a barriga? Atividade física, cuidar, alimentação adequada, né? Então, o fato de diminuir o tamanho da barriga é mais importante do que diminuir o peso. Então, se a pessoa conseguir diminuir essa gordura abdominal, ela está diminuindo bastante o risco cardiovascular, tá?
Então, muitas vezes a pessoa faz uma ecografia lá e verifica que tem, então, gordura no fígado, né? Então, o fígado é um órgão importante para a nossa saúde, é a nossa usina energética, né? Se a gente tiver o fígado gorduroso, que a gente chama de esteatose hepática, então é importante que haja redução do peso e também melhora dos cuidados com relação à alimentação, tá? Dentro da alimentação, o que faz com que haja maior aumento da barriga? São os doces, os pães, o carboidrato. Tudo que é gostoso, né? Todas essas delícias que estão aqui na mesa. Porque todo o carboidrato ele se transforma em glicose. Tá? Então, e a glicose, então, para ela ser absorvida, o nosso organismo produz insulina, que é um hormônio. Então produz insulina para absorver. Se não é suficiente aquilo, a glicose sobe no sangue. Mas quando a pessoa come muita insulina, come muito doce, massa, pão, bolo, sucos adoçados, então a insulina começa a aumentar bastante. Então, e daí o que a célula faz? As células que estão recebendo a glicose. Eu já tenho glicose suficiente, eu não preciso mais glicose. Então começa a haver o que a gente chama de resistência à insulina. Então quando a insulina sobe, então o que o corpo faz? Bom, eu não posso deixar essa glicose alta no sangue porque vai trazer obstrução das artérias, vai trazer um prejuízo grande. Então essa gordura toda, essa glicose toda é transformada em gordura. E a gordura qual? Na barriga. Essa gordura do mal, né? Que a gente está falando o tempo todo. A gordura do mal vem, então, dos carboidratos, né? Então, a insulina é um hormônio que ajuda no armazenamento da glicose, especialmente na barriga. Então, o ideal seria fazer uma dieta diminuindo com baixa quantidade de carboidrato. Então, pão integral, arroz integral, atividade física, porque o músculo é o tecido que mais queima a glicose. Então, quando a gente está se movimentando, a gente está fazendo com que esse açúcar que a gente ingeriu seja utilizado e não fique circulando no sangue. Tá? Então, impedindo que haja desenvolvimento de diabetes e impedindo que forme a barriga. Então, pequenas ações já podem fazer uma diferença bem grande. Bem grande. E uma das coisas que a gente percebe hoje em dia, as pessoas têm muito medo da gordura, de comer gordura. Só que assim, existem os dois grandes fornecedores de energia pra gente, é a glicose e a gordura, tá? Então, só que a gordura em si, ela nos dá energia de longo prazo. Então, a glicose, tu ingeriu a glicose, tu tem que utilizar imediatamente. Não utilizou, ele tem que guardar, tem que tirar de circulação, tá? Então, já a gordura, ela nos dá vou dizer assim, energia de longo prazo. Então ele é um pouco diferente do carboidrato. Já se a gente come uma proteína, por exemplo, já é outra maneira que ela serve para formar o nosso corpo. Então, quando a gente vai comer, uma das coisas, a gente diz, eu vou reduzir as calorias. Então eu vou comer menos calorias, mas as coisas não funcionam dessa forma. O nosso corpo depende do que o nosso corpo vai fazer com aquelas calorias, como é que é feito o metabolismo. Então não é só a caloria que conta, mas como o nosso corpo reage frente àquilo ali. Então, vou dizer assim, a glicose precisa de insulina, a gordura não precisa de insulina. Entendeu? Então, o nosso conceito é um pouco diferente, tá? Saiu há pouco os estudos que gordura não engorda. Então, isso é uma coisa importante, gordura não engorda. Gordura é o que é diferente a gordura da comida e a gordura abdominal. Os dois têm o mesmo nome, mas não são completamente diferentes no sentido assim, claro que se tu comer em excesso, sim, mas o que realmente aumenta a gordura é o carboidrato. Então, por isso que a gente diz assim, se eu comer 200 calorias vinda do peixe, e se eu comer 200 calorias vindo do pão, então, eles vão ter efeitos diferentes no nosso organismo. Aqui ele vai precisar de insulina para ser absorvido. Este aqui ele é proteína. Nosso organismo, para absorver, para utilizar ele como forma de energia,
e ele vai consumir calorias nesse processo, ou seja, 200 calorias daqui não equivale às mesmas 200 calorias daqui, porque são coisas diferentes. Então, por isso que muitas vezes a dieta que se faz, a dieta através de proteínas, a pessoa pode comer à vontade. Por quê? Porque, primeiro, que ela dá bastante saciedade, né? E segundo, porque o organismo vai ter que metabolizar de uma maneira diferente do açúcar. Tá? Adorei o exemplo, né? Tá bem? Então, exatamente. Então, isso que é importante a gente conseguir visualizar, né? Saber a Isso. diferença que tem um de outro. Então, esse estudo que diz assim, as gorduras não têm praticamente um efeito hormonal sobre o nosso organismo, tá? E, então, as gorduras, na verdade, não formam gorduras. A carboidrato é que forma Porque gordura. a grosso modo, o que a gente pensa? Eu vou comer gordura, vai parar uma gordura aqui, né? Não, e não é isso. Não é isso que acontece, tá? É diferente. Bem Ele diferente. vai nos dar energia, a gordura nos dá um melhor paladar, né? Então, só que tem que ser dentro da medida certa. Como tudo, Tá? não é, doutora? Como tudo. Então, assim, gordura alimentar não é igual a gordura corporal. São duas coisas diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Então, às vezes, comer um pouco de gordura pode te auxiliar no sentido de te dar mais saciedade, de conseguires comer menor quantidade de alimentos e emagrecer. Então, não necessariamente Te dá saciedade também, né? Tu tirar a gordura, tá? Então, tem que ter gordura na alimentação dentro de uma quantidade adequada, tá? Então, quando a gente ingere a comida, especialmente o carboidrato, então ele vai produzir uma quantidade alta de insulina. E é essa quantidade alta de insulina que vai gerar gordura. Então, quando a gente faz exames de sangue, o ideal é fazer glicose e insulina em jejum, tá? Então, existe uma proporção de glicose com insulina que vai nos dar o que a gente chama de índice ROMA, que é um indicador de resistência à insulina. Então, se a pessoa tem insulina muito alta, significa que ela está ingerindo muito carboidrato e ela precisa reduzir esse carboidrato para conseguir, então, emagrecer. Se a insulina estiver baixa, a glicose vai ser mais utilizada para da energia. Se a insulina está alta no sangue, vai ser mais utilizado para produzir gordura. Então é importante que a gente meça então a insulina no sangue para a gente avaliar. E antigamente a gente ouvia falar as pessoas com excesso de peso diziam assim: eu tenho um problema de glândulas. A gente pensava, bom, problema de glândulas, tem problema com a tireoide. Ok, ia lá, fazia o exame de tireoide, estava normal. Mas, na verdade, a pessoa estava certa. Ela tinha um problema de glândulas, porque o tecido glandular, o tecido adiposo, é um tecido que produz hormônios. Tá? Então, na verdade, ele funciona como se fosse uma glândula. Então, ele produz adipocinas, ele produz a leptina. A leptina é um hormônio que é produzido pelo tecido gorduroso que controla a fome. Tá? Controla a saciedade. Então diz assim, então ele envia a leptina envia uma mensagem para o cérebro e diz assim: eu estou saciado, ok? Só que como a pessoa come muito, então ele vai produzindo muito tecido gorduroso, e o tecido gorduroso ele não tem limite. A pessoa vai 200, 300, 400 quilos. Então ele vai aumentando o volume e vai aumentando o número de células gordurosas. Então, assim, o que acontece? Ele vai aumentando a quantidade de adipócitos e vai chegando, a leptina, vai acontecer a mesma coisa com a insulina, só que ele vai atuar a nível central. Então, a leptina vai ter uma resistência à leptina. Então, a resistência à leptina faz com que a pessoa perca totalmente o controle da fome. Entendeu? O cérebro já não responde mais à leptina, que é quem controla a fome. Então, a resistência à leptina... Não recebe mais esse recado. O cérebro perde o controle e daí perde o nível de saciedade. Então, não tem mais saciedade e começa a engordar. Tá? Então, e gera processos inflamatórios. Então, o tecido gorduroso gera
substâncias que são inflamatórias, tá? Então, a pessoa que é obesa, especialmente essa pessoa que tem gordura abdominal, ela é uma pessoa com inflamação crônica. Com certeza. Tá? Então, reduzir esse processo inflamatório passa pelo quê? Por uma dieta que não é exatamente essa dieta aqui, que são alimentos refinados, então açúcar refinado, farinha refinada, sucos adoçados, refrigerantes, bolachinhas com doce, excesso de pão branco. Não é por aqui que passa a melhora desse quadro. Nós queremos distância dessas delícias. Tá? Então, o que passa para a gente alcançar essa mudança é realmente comer coisas que venham da natureza. Quanto menos processado, menos industrializado forem os alimentos, dão trabalho. Mas dão saúde também. Então, o que não dá trabalho, que não é importante para nossa vida. Mas dá prazer também, né? Fazer uma comidinha, a gente encontra outros prazeres, principalmente no resultado, né? Que é ter uma vida com qualidade, né? Conseguir chegar e alcançar os resultados que a doutora também explicou, não é? Que às vezes a gente meio que se perde nesse caminho. A gente quer emagrecer, a gente quer ficar mais bonito, mas a gente percebe, conversando com a doutora, que os problemas são muito além, são bem mais profundos, né? Sim. E vão gerando uma série de doenças sem controle. Exatamente. Então, se a gente quer mudar o futuro, quer ter ser uma pessoa com uma idade, chegar aos 120 anos, curtir, né? Com saúde, né? Sem doenças crônico-degenerativas, sem hipertensão, sem diabetes, câncer. A pessoa com excesso de peso tem aumento de todas as incidências de todos os tipos de câncer. Então, assim, que não quer ter uma doença crônico-degenerativa, comece a cultivar os bons hábitos hoje. Então, atividade física, alimentos que venham da natureza, então frutas, verduras, legumes, leite, carne, ovos, e busque produzir seu alimento. Se for um alimento orgânico, que não tenha agrotóxicos, melhor ainda. Mas assim, se dedique um pouco para o autocuidado, né? Não deixe os seus filhos comerem comida de pacotinho, né? Filho dá trabalho, então a comida dá trabalho também, mas é um trabalho que vale a pena. É um investimento. É o que vale a pena, então, pensar o que eu vou levar amanhã para eu comer, né, do meu lanche. O que eu vou almoçar, o que eu vou jantar. Então é isso, uma preocupação importante. As pessoas têm que se dar conta que não é só o fast food, aquela coisa assim, não, tá tudo bem, que nesse corre-corre do dia a dia tem que ter um tempo pra gente se cuidar, né? Exatamente. Então, quer ter saúde, quer ter uma vida boa, invista na boa alimentação, no bom cuidado, no bom hábito de vida. Com certeza. Doutora, como sempre, amei conversar, curti muito as dicas e com certeza sair com muitas mudanças na minha vida e na minha família. E espero que vocês também. Obrigada, doutora Jussara. Obrigada, igualmente.